irmãos abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo de número 8, seguindo em frente com as exposições neste livro. A exposição desta noite será do verso de número 26 até o verso de número 40. Atos, capítulo 8, verso 26 a 40. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor, escute com atenção. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se chama deserto. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe pode descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, bendito Pai, a Tua palavra, ó Deus, ela mais uma vez neste dia está aberta e, ó Deus, mais uma vez será exposta. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor, neste momento, seja gracioso comigo e com o Teu povo. Gracioso comigo, dando-me a graça de interpretar e de expor devidamente a Tua palavra com fidelidade. E, ó Deus, também gracioso com o Teu povo, dando-lhes a graça de ouvirem com atenção a Tua palavra. Ó Deus, fala ao coração do Teu povo. Fala, ó Deus, com cada um através da Tua verdade. Faz, ó Deus, também conhecido Cristo. Aqueles, ó Deus, que não conhecem a Cristo. Faze isto, Senhor. Usa-me, apesar das minhas fraquezas e tantas limitações, para a glória do Teu nome e edificação do Teu povo. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Entendes o que lês? Esse é o título de um livro sobre hermenêutica que eu tive de ler no seminário quando estudei. É um livro muito bom, escrito por dois irmãos que não são de tradição reformada, mas onde há muitas coisas que são proveitosas neste livro. Tem alguns princípios de interpretação que nós não vamos concordar, mas há princípios ali estabelecidos que são muito úteis para que nós possamos interpretar, compreender a Escritura devidamente. Mas o interessante aqui, e a razão de eu mencionar este livro, é porque o título diz: Entendes o que lês? É exatamente uma pergunta. E certamente, irmãos, a razão deste título ser Entendes o que lês é porque os autores deste livro, eles certamente estavam fazendo referência àquilo que nós encontramos em Atos capítulo de número 8, sobre o caso do próprio eunuco etíope diante do próprio Filipe.
Porque o próprio Filipe, nós veremos, vai se dirigir a este homem e pergunta: compreendes o que vens lendo? E é interessante, irmãos, nós pensarmos acerca disto, porque o que nós veremos nesta noite é um homem que, não sendo ele mesmo do povo do Senhor, ele vai se deparar com as verdades da palavra do Senhor, e este homem vai ter a grande necessidade de alguém que interprete devidamente a Escritura e explique a ele aquilo que o texto está querendo dizer. E nós veremos então que o Senhor Deus vai se revelar a este homem através da palavra exposta, salvando este homem que antes se encontrava longe, mas agora foi aproximado do Senhor por intermédio da palavra pregada. E nós sabemos, irmãos, exatamente isto que acontece. Exatamente deste modo que o próprio Senhor age em todo o tempo, sempre foi assim. O Senhor Deus, ele se utiliza de homens, ele se utiliza de servos seus para fazer conhecido Cristo, de pessoas que expliquem a verdade de Deus. Nós temos visto, irmãos, como o Senhor Deus ele tem levantado os seus servos para falar acerca do seu evangelho neste mundo. E nós temos visto como o Senhor Deus, uma vez Cristo tendo sido assunto aos céus, ele vai então passar a agir pelo seu Espírito através dos apóstolos, fazendo a sua obra avançar. E nós vimos, irmãos, que o evangelho do Senhor chegou a Samaria, passou das muralhas, das paredes de Jerusalém e chegou a um povo misto. Um povo que era estranho ao povo judeu. E o povo judeu realmente não era nada amigável com aqueles que eram os samaritanos. Mas a palavra do Senhor ali chegou. Muitos creram em Cristo, muitos se arrependeram dos seus pecados e foram batizados. Receberam o dom do Espírito, foram salvos pelo Senhor. Nós vimos também o caso de entre todos aqueles que creram no Evangelho, disse ter abraçado a fé. Foi batizado, foi recebido no meio da igreja de Cristo daqueles dias. Contudo, mais à frente, se mostrou como alguém que não cria verdadeiramente em Cristo. Ele se encontrava em amargura, em laço de iniquidade, fel de amargura e laço de iniquidade. Ele era alguém que estava distante do Senhor, ele precisava se arrepender e crer em Cristo. Mas, irmãos, a obra do Senhor em Samaria estava avançando de vento a popa. A obra do Senhor estava crescendo maravilhosamente ali. O Senhor estava provocando um verdadeiro avivamento em meio a uma nação que vivia em muitos pecados e longe do Senhor. Mas é interessante, irmãos, como o Senhor ele faz os seus planos, e os planos do Senhor nem sempre estão em conformidade ou alinhado assim com aquilo que nós pensamos. Porque quando nós olhamos para o texto, irmãos, o que acontece? Estando ali Filipe, num ambiente onde a palavra do Senhor estava sendo promovida e onde então o evangelho estava avançando grandemente, o que acontece? O versículo de número 26 nos diz: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Nota então que neste período aqui em que de transição no livro de Atos, o que acontece? Uma manifestação surge aqui. Um anjo, ele vai se apresentar ao próprio Filipe, o evangelista. E este anjo, que, como todo anjo, ele era um mensageiro do Senhor, ele era um servo do Senhor, enviado pelo próprio Senhor. Então esse anjo, ele vai comunicar a Filipe a vontade de Deus. E qual então é a vontade de Deus comunicada a Filipe pela boca do anjo? A ordem do Senhor é a seguinte: dispõe-te e vai para o lado do sul. Vai para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele vai, o Senhor, mandar este homem, Filipe, para uma região estranha e desértica. E ele vai enviar Filipe para ir não por uma rota melhor e mais tranquila que tinha, porque haviam duas rotas, mas ele vai dizer que ele deveria ir pelo
caminho do deserto, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que era um caminho que, se alguém fosse considerar este caminho como um caminho apropriado, ele não iria por ele. Ele não seguiria aquela rota, porque tratava-se de uma rota difícil e uma rota que pessoas não estavam dispostas a caminhar. A probabilidade de encontrar alguém naquele caminho para testemunhar acerca de Cristo seria certamente mais difícil. Mas veja que o Senhor ainda assim diz, olha, eu quero, Filipe, por boca do anjo, que você vá por este caminho alternativo, que é um caminho que você nunca jamais consideraria como uma alternativa para chegar, então, ao seu destino ao lado do sul. E o que acontece, irmãos? Mesmo sendo esta palavra do Senhor tão aparentemente estranha, o Senhor ele tem um propósito nisto e nós veremos aqui. Mas, independentemente de o caminho ser difícil, ser uma alternativa que talvez ninguém considerasse, qual é a resposta de Filipe? Nós perceberemos, irmãos, que Filipe ele não vai agir como Jonas. Ele não vai agir como Moisés, resistindo ao chamado do Senhor e à sua ordem. Filipe, ele prontamente vai fazer o que o Senhor disse. O texto nos diz que ele se levantou e foi. Simplesmente isso. Ele se levanta e vai fazer aquilo que o próprio Senhor Deus ordenou. Ele, irmãos, Filipe, sabia que Deus sabe exatamente o que está dizendo e que ele, como servo do Senhor, deve se sujeitar à vontade do seu Deus, ainda que aquilo que esteja diante dos olhos dele seja algo que talvez não faça o menor sentido. E veja, irmãos, talvez seja assim o modo que nós caminhamos muitas vezes na nossa vida e nos deparamos com coisas que para nós aparentemente não faz o menor sentido e poderíamos pensar aqui no sentido, na obra do Senhor, pensando particularmente na plantação de uma igreja, na propagação do Evangelho, num lugar onde talvez a gente seja conduzido a dizer não há o menor sentido de irmos a tal lugar, porque ali nunca, jamais haverá de ter frutos. E então muitas vezes ficamos pensando em fazer uma série de outras coisas e tentar ir para os caminhos ou os lugares mais povoados assim. Irmãos, não é um problema. Nós vemos a obra missionária do apóstolo Paulo e o Senhor conduz este homem para os lugares, para as metrópoles, para os lugares onde passavam muitas pessoas e tudo mais. Isso é estratégia missionária e isso não é um problema. Mas o Senhor nos mostrará aqui, irmãos, que Ele, em sua infinita sabedoria e graça, Ele vai em busca dos pecadores perdidos até nos lugares menos prováveis. E Ele tem os seus eleitos, e onde Ele tem os seus eleitos, Ele haverá de enviar homens para isso. Então o Senhor aqui, Ele vai fazer exatamente isto com Filipe. Filipe, então, se sujeita à vontade do Senhor. E veja, irmãos, ainda que nenhum anjo chegue a nós para dizer, olha, toma esta rota. Nenhum anjo, irmãos, apareceu para mim dizendo assim, olha, vai lá para Rondon, Dom Eliseu. Nenhum anjo aparece para absolutamente ninguém hoje para fazer isto. Tratava-se de um período de transição da antiga dispensação à nova dispensação e nós ainda contemplamos coisas desta natureza acontecendo ali. Mas uma coisa hoje permanece. O Senhor Jesus Cristo é aquele que requer de nós obediência à sua vontade. E Ele espera que atendamos à sua vontade. Se Ele, pelo seu Espírito, em nosso coração, pelas orientações da Escritura, pelos conselhos sábios de outras pessoas, nos orienta a caminharmos e seguirmos para determinado lugar, para ali então fazer aquilo que Ele ordenou, cabe a nós nos sujeitarmos à sua vontade, atendendo prontamente, sem temor, à vontade do Senhor. Deveria, irmãos, ser assim conosco. Com todos nós, em geral, vocês como membros da Igreja de Cristo, onde quer que o Senhor te envie, você ir lá e de alguma forma fazer a vontade dEle, mas eu fico admirado e mais admirado, e eu acho que isso requer ainda mais daqueles que são chamados para o ministério. Porque há muitos, em vários presbitérios por aí, lotados de homens que não estão nem um pouco dispostos a sair da capital, a sair de determinado lugar,
para servir ao Senhor. Num lugar, porque eles imaginam assim, não, olha, tem um lugar ali, um campo. Cara, não, peraí, eu não vou não. Não, mas tem um campo ali. Eles não querem sair. Porque como eles considerassem assim, não, é distante, é um lugar estranho, é diferente, é pequeno. Será que vai ter frutos? Será que haverão pessoas que crerão no Evangelho? E eles querem ficar na capital. Eles querem ficar na cidade grande. Eles não querem servir ao Senhor. Eles não estão prontos a dizer como Filipe, que se levanta e vai. Eles não estão prontos a dizer como o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim e vai. Não, irmãos. Lamentavelmente, é exatamente isso que acontece em muitos contextos e não era diferente em Recife, onde eu estava servindo, de onde eu vim. É exatamente assim. Você vai encontrar homens que não estão prontos para ouvir o Senhor e ir fazer a sua obra. O Senhor nos chama, e quando Ele nos chama para servir a sua igreja, é para servir a sua igreja e fazer a sua vontade, onde quer que seja. Não importa qual seja o lugar. Filipe, irmãos, ele atende prontamente à vontade do Senhor. Ele sabe que Deus sabe o que faz e ele pode confiar no seu Deus. Ele se levanta e vai. E então o versículo 27 nos diz o seguinte: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Interessante, irmãos, o que acontece aqui. O texto nos diz que surge, então, naquele caminho deserto, sem gente, um homem. Filipe fora para lá, e então um etíope surge. Quem eram, então, irmãos, os etíopes? Vejam, os etíopes eram aqueles que eram chamados de cuxitas no Antigo Testamento. E os cuxitas, irmãos, eram aqueles que eram descendentes de Cã. Aquele que, como tendo desobedecido e pecado contra o seu pai e contra o Senhor, ele não tinha parte na bênção. Ele não era alguém que ele podia desfrutar ali da bênção pactual e da graça do Senhor. Era exatamente isto que recaía sobre Dan, ou melhor, sobre Cã e os seus descendentes, como os cuxitas. E o texto nos diz que ele também, além de ser um etíope, um africano, ele também era um eunuco. Um eunuco, irmãos, era um homem que fora castrado. E ele era separado, em geral, para servir aos seus reis no harém, para cuidar, então, das mulheres dos reis. E ele, então, era castrado realmente, para que ele não se deitasse com nenhuma das mulheres. E ele, então, era impedido de ter as relações comuns que um homem naturalmente tem, em razão de ter sido castrado. Mas alguns irmãos acabavam ascendendo também a algumas posições mais importantes no meio da sua nação. Eles, além de serem eunucos, eram homens que acabavam também tendo uma formação muito boa e eram elevados para assumir cargos de oficiais no meio do povo. E eles então acabavam se tornando homens realmente poderosos. E é exatamente esta a condição do próprio eunuco neste momento. Ele era um alto oficial de Candace. E quem era Candace? Candace é um nome? Não, irmãos. Candace era um título. Nós não sabemos o nome da rainha da Etiópia, mas Candace era um título, como o título dado ao faraó. Um título dado como o próprio César. Muitos homens não eram chamados de César. O nome deles não era César, mas era um título dado. César, Candace é um título. O nome desta mulher nós não sabemos. E esta Candace, com este título, ela era a rainha dos etíopes. O que alguns comentaristas vão dizer é que os reis, eles eram considerados como homens divinos naquele meio. E que porque eles eram homens divinos, eles não deveriam se envolver com as questões seculares. Por essa razão, então, as mulheres assumiam uma posição de rainha-mãe, conduzindo então ali a nação. Por essa razão, então, nós encontramos aqui esta mulher
uma rainha dos etíopes, Candace. E o texto nos diz ainda mais que este etíope, eunuco, ele era um superintendente de todo o seu tesouro. Ele era, então, um tesoureiro. Ele era alguém que cuidava, então, de todas as finanças daquele reino. E o que este homem, irmãos, estava fazendo? Este homem, diz o texto, que ele era um superintendente de todo o tesouro da rainha dos etíopes, que viera adorar em Jerusalém. Ele foi alguém, irmãos, que de alguma forma, ele ouviu falar sobre a fé dos judeus, e ele desejava se tornar, então, um do meio do povo dos judeus, seria, então, um prosélito. O prosélito era um gentio que desejava, então, entrar no meio do povo do Senhor em Israel, e ele teria, então, de ser circuncidado. Mas o eunuco teria um problema real. E ele também tinha um problema real não somente para receber o sinal e selo do Pacto da Graça no Antigo Testamento, mas ele também teria um problema para se ajuntar ao povo do Senhor em Jerusalém para adorar. Por que razão, irmãos? Porque havia uma lei que proibia que um eunuco ele se aproximasse até mesmo da área dos gentios para adorar ao Senhor no templo. A Escritura nos diz isso em Deuteronômio, capítulo 23, verso 1. Diz assim a Escritura acerca disto. Era a lei de Deus. Deuteronômio, capítulo 23, verso 1, assim diz a Escritura sagrada. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Então veja que este homem, ainda que tivesse o desejo de se reunir ao povo para adorar a Yahvé, ele não poderia. Nunca jamais seria permitido. Este homem vai com este propósito, irmãos, e talvez o seu propósito tenha sido frustrado. E o texto nos diz que ele vai a Jerusalém, e o verso 28 nos diz, estava de volta, estava ele então retornando, e assentado no seu carro, voltando de Jerusalém, vinha lendo o profeta Isaías. É interessante, então, o que vai começar a acontecer com este homem neste contexto. Ele está voltando, ele está sentado no carro e ele vinha lendo o profeta Isaías. Só o fato dele estar, irmãos, numa carruagem sendo conduzida por algum servo mostra que este homem era realmente um homem de grande posse. Quem era pobre andava a pé, não numa carruagem. E este homem, ele era um homem de grandes posses, ele era rico. E ele, enquanto estava ali naquela carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Ele provavelmente, indo a Jerusalém, comprou um rolo do livro do profeta Isaías. E não era coisa barata, muito caro. Só pessoas que tinham muitas posses poderiam comprar um rolo do livro do profeta Isaías. Então vejam que esse homem, ele estava se debruçando na Escritura. Ele estava lendo a verdade de Deus. Ele estava contemplando as maravilhas do Senhor revelados na sua palavra por intermédio do profeta Isaías. E ele provavelmente, irmãos, alguns vão sugerir que ele estava indo por essa estrada deserta, porque ele talvez quisesse um tempo tranquilo, para poder ler enquanto caminhava de retorno à sua terra aquele livro. E ele certamente, irmãos, já vinha lendo ali capítulos da própria Escritura Sagrada. Então, o Senhor Deus vai chamar agora mais uma vez Filipe. E o texto nos diz, no versículo 29, então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Veja então, o Senhor, ele vai orientar. A orientação que Filipe agora recebe é do próprio Espírito Santo de Deus. E ele deseja que ele se aproxime do carro e acompanhe aquele carro. Então, provavelmente o carro estava devagarinho, irmãos, porque o texto nos diz que Filipe ele foi correndo Filipe. Não estava tão rápido a ponto de Filipe não conseguir acompanhar. Filipe, ele estava ali, ao lado, como o próprio Espírito Santo ordenou que ele fizesse. E o Senhor ordenou que ele fizesse isso com um propósito. O propósito, e nos mostra aqui, o propósito da ida de Filipe ao deserto. Aquele caminho deserto.
o propósito da ida dele era encontrar este etíope. Era encontrar este eunuco, um único homem, irmãos. Mas o Senhor ainda assim queria que ele fosse até lá, naquele momento. Veja, irmãos, ao olhar para esse texto e considerando o que falei anteriormente, o Senhor, ele nos manda muitas vezes para muitos lugares que para nós parece não fazer sentido. Mas uma coisa que nós devemos entender, como falei, é que o Senhor sabe o que faz e o Senhor tem os seus propósitos em tudo isso. Aquele homem, ele estava voltando para a sua terra, ele estava com a Escritura em suas mãos, e então agora Filipe se aproxima deste homem, acompanhando-o. E nós veremos o que haverá de acontecer. Filipe haverá de expor a Escritura a este homem. Isso mostra, irmãos, que o Senhor, ele não somente tem eleitos nos lugares mais estranhos que nós podemos imaginar, mas também nos mostra que o Senhor, ele tem interesse em fazer conhecer o Cristo a estes eleitos que pertencem a ele, e que o Senhor tem povo seu em todo canto. E uma vez que o Senhor Deus, ele tem povo que pertence a ele em todo canto, nós devemos estar prontos para ir para ali, naquele lugar, onde quer que o Senhor nos coloque, sermos luz em meio às trevas. Então, se nós compreendêssemos isto, se aqueles jovens que saem do seminário entendessem isso, se nós, particularmente, entendêssemos isto, que o Senhor tem sempre eleitos em todo o canto da terra, nós iríamos para onde quer que Ele nos envie, com o propósito de fazer conhecer a verdade de Deus para aquelas pessoas, ou ainda que seja uma única pessoa, como era o caso do etíope. O Senhor, irmãos, não quer deixar as suas ovelhas perdidas. O Senhor não tem interesse em deixar as suas ovelhas desgarradas. E nós não podemos ter um interesse e um desejo que seja diferente do desejo do nosso Senhor. Se o desejo dele é a salvação dos homens, nosso desejo deve ser igualmente a salvação dos homens. E se ele deseja, então, que os homens se voltem para ele em arrependimento e fé, nós devemos entender que ele usa instrumentos, homens, para conhecer ou fazer conhecido este evangelho. E nós devemos, então, fazer isto. Porque é ele quem nos envia. O Senhor, ele tem os seus. Não importa quantos sejam, importa que façamos a sua vontade. Estava lá, irmãos, Filipe acompanhando este homem. E então o texto nos diz, verso 30, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Interessante o que acontece aqui. Filipe corre, imagina, você numa carruagem, então do nada um camarada correndo aqui do teu lado, tu está lendo ali a escritura e do nada o homem se intromete e pergunta, compreendes o que vens lendo? Ele ouviu o que ele estava lendo. E ele reconheceu que se tratava de uma porção do livro do profeta Isaías. Veja, irmãos, certamente para Filipe reconhecer, ele teria de conhecer. Para ele saber que era o livro do profeta, ele precisava conhecer o livro do profeta Isaías. Por essa razão, então, ele vai perguntar a este homem. Ele obedece à orientação do Espírito Santo e faz a vontade do Senhor. Ele pergunta àquele homem se ele entende o que está lendo. Veja que ele foi, irmãos, ousado. Obediente, mas ousado. Tratava-se de um homem de grandes posses que poderia reprová-lo, rejeitá-lo, deixá-lo de lado. Mas Filipe, irmãos, ele não vê nenhum tipo de temor, ele não recua, ele vai em frente. E ele então, compreendendo aquilo que está sendo dito, ele pergunta, ele fala. E ali, irmãos, é dada a ocasião, é aberta uma oportunidade para que ele pudesse falar acerca do Evangelho. Oportunidade para ele falar acerca da palavra. Veja, irmãos, que como nós precisamos aprender com o próprio Filipe. Porque o Senhor, irmãos, nós sabemos, não precisamos de um anjo, não precisamos de nada disso. Nós sabemos que a Escritura nos chama neste mundo a falarmos acerca da sua palavra. Eu sou chamado
pesa sobre mim esta responsabilidade, mas vocês também têm este dever. Não espere um anjo falar com você. Crie oportunidades para falar acerca de Cristo. Seja realmente ousado. Não precisa alguém vir, então, escancarado para você. Por favor, me fale sobre a palavra. E se isso acontecer, eu espero que você esteja pronto para abrir a Escritura e falar. Mas não precisa isso vir a acontecer. O mundo está aí. E são tantas, irmãos, as oportunidades. Não andamos por caminhos desertos. Andamos, irmãos, por caminhos cheios de pessoas por todo canto. De um lado para o outro, nós olhamos e encontramos pessoas passando por nós. Mas quantas são as vezes que vocês abrem a boca, ou que abrimos a boca, para falar com a pessoa, criando ali uma ocasião para falar do Evangelho? Quantas vezes você fez isto? Nesta semana, na última semana, neste mês, no último mês, nos últimos 6 meses, no último ano. Quantas vezes você abriu a sua boca e entrou em uma conversa com alguém para falar acerca de Cristo? Filipe tinha um propósito, irmãos. O propósito dele certamente era fazer Cristo conhecido àquele homem. Não podemos, irmãos, perder as oportunidades que o Senhor Deus nos dá. Precisamos lançar fora todo o temor indevido aos homens que nós temos em nosso coração, que podia brotar no coração de Filipe. Ele poderia pensar que poderia ser rejeitado se é temor de homens. E você talvez pense isso. Eu não vou falar. Por quê? Porque talvez essa pessoa não queira me ouvir. E daí? Fale acerca da palavra. Talvez esta pessoa me rejeite. E daí? Tema a Deus e faça a sua vontade. Talvez ela me considere como louco. E daí? Fale acerca da palavra, tema a Deus. Não podemos, irmãos, nos furtar ou deixar de fazer aquilo que o próprio Senhor nos ordenou. Devemos ser obedientes ao nosso Senhor e deveríamos ter o coração impulsionado pelo amor ao Evangelho e por um amor aos perdidos para falarmos acerca de Cristo. Sem vergonha, de fato. Sem vergonha. Nós devemos, meus irmãos, nos envergonhar do pecado, não de falar sobre Cristo. Devemos nos envergonhar de não fazer a sua vontade, não de falar sobre Cristo, não de falar sobre a sua palavra aos homens. Deveríamos nos alegrar e sentirmos-nos honrados em podermos, de algum modo, fazer esta palavra conhecida, criando também oportunidades. Filipe pergunta a este homem, sinceramente, se aquele homem compreendia o que lia. O verso 31, então, nos diz a resposta deste homem. Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. É interessante que a resposta do homem não é uma resposta, irmãos, cheia de orgulho ou vaidade. Porque ele poderia dizer, quem é você para vir falar comigo e me perguntar coisa dessa natureza? Não. Ele prontamente percebe que talvez fosse alguém apto para ensiná-lo a verdade e ele então vai perguntar a ele, como poderei entender se alguém não me explicar? E ele então chama Filipe a subir então em seu carro e se assentar junto a ele. Percebe, irmãos, que este etíope, ele tinha um coração realmente disposto. Um coração disposto a ler a palavra, um coração disposto a entender a palavra, um coração ensinável. Ele desejava entender a verdade do Senhor, ele queria aprender. E ali ele estava diante de alguém que estava pronto para ensiná-lo também. Veja, irmãos, que aqui nós percebemos que a oportunidade foi dada e o momento então era este de falar acerca da verdade do Senhor. Filipe aproveitou muito bem. Mas veja, irmãos, nós podemos aprender com essa postura do etíope também. O etíope, ele deseja conhecer mais da verdade do Senhor e ele quer aprender. Ele tem um coração ensinável.
aprendiz. Eu não sei, irmão, se essa é a sua condição, mas uma coisa que é requerida de nós é que nós sejamos humildes e que tenhamos um coração sempre pronto a ser ensinado nas verdades do Senhor. Você deve desejar isto. Nós não podemos imaginar que não estamos aqui para aprender. Nós todos estamos sempre prontos, ou deveríamos estar sempre prontos para sermos ensinados. Não podemos nos colocar numa torre e imaginamos que somos pessoas que conhecem absolutamente tudo e que não precisam mais conhecer a verdade do Senhor. Precisamos, irmãos, entender mais das verdades de Deus. E devemos, então, nos sujeitar ao ensino da palavra de Deus, pedindo até ao próprio Senhor que nos ensine a sua palavra, que nos ensine a sua verdade, que nos ensine os seus decretos, que nos ensine a sua lei, como o salmista no Salmo 119 frequentemente pede, porque ele tinha um coração desejoso por aprender mais acerca da verdade de Deus. E isso, irmãos, se revela na vida deste homem, porque ele lê, mas ele não somente lê, ele quer entender, ele quer aprender sobre a palavra do Senhor. Eu espero, meu irmão, que essa seja a sua postura. Eu espero que você se utilize da palavra e leia ela. Eu espero que você queira entender aquilo. Eu espero que você não leia a palavra de um modo irreverente. Eu espero que você não leia a palavra de todo jeito, rapidamente, assim, passando por elas como se estivesse lendo um livro qualquer. Eu espero que o seu interesse pela palavra seja um interesse em conhecer profundamente aquilo. Porque através, irmão, da palavra, nós conhecemos também o Senhor. E é importante que leiamos a palavra em particular, como o próprio eunuco estava fazendo. Ele leu inicialmente, individualmente. Nós lemos sobre isto, irmãos, hoje. Na pergunta de número 156, na verdade. A palavra de Deus deve ser lida por todos e a resposta, embora não seja permitido a todos lerem a palavra publicamente à congregação, e aqui está a razão, irmãos, baseada na Escritura, de por que razão eu leio a Escritura publicamente. Não foi algo tirado da minha própria imaginação. Os ministros da palavra são chamados a ler publicamente a palavra, não são todos os homens publicamente. Por essa razão não fazemos leituras responsivas ou não fazemos, então, colocando outras pessoas para ler a Escritura publicamente. Trata-se de uma responsabilidade que o Senhor Deus dá àqueles que estão incumbidos do ministério da palavra. Mas, ainda que nem todos os homens sejam chamados a ler publicamente a palavra, todos são indiscriminadamente chamados por Deus a ler a palavra de Deus particular para si mesmos. Você tem feito isso, irmão? Eu sinceramente não sei, eu espero que sim. Eu espero que você, na sua casa, abra a sua Bíblia e leia a sua Bíblia. Eu espero que a sua Bíblia não fique encostada lá do lado, como se fosse um enfeite. Eu espero que você, jovem, leia a palavra do Senhor. Todos os dias, lendo-a. Em particular, não somente lendo-a, meditando na palavra. Você tem feito isso, jovem? A palavra do Senhor o Senhor te chama pela sua palavra a fazer exatamente isto. Se você não tem feito isso, você tem revelado que você não ama a palavra assim, que você não deseja conhecer ao Senhor como você deveria buscar conhecer ao seu Senhor. Você deveria ler a sua palavra particularmente. Você, jovem, você, adulto, homem, e não tem nenhuma desculpa sequer para dizer que não pode ler. Você deve se organizar na sua vida para poder ler a sua Bíblia. Você deve separar tempo para isto. Não somente para ler a sua Bíblia particularmente, mas para ler a sua Bíblia em família. A nossa fé nos diz, lê-la em particular para si mesmo e com as suas famílias. Então, o culto
familiar ou a devoção doméstica nos é apresentado aqui como uma coisa importante que deve ser feita. E veja, é diferente da sua leitura particular. Não confunda a sua leitura com a sua família com a sua leitura particular. São coisas distintas. Então, além de ler a Bíblia com sua família e explicar a Bíblia para a sua família, você deve separar um tempo para você somente. Você esposo, você esposa, você filho, não fique imaginando que a leitura do seu pai feita ali é o suficiente. Leia você a sua própria Bíblia. Eu repito, leia a sua própria Bíblia. É exatamente isto que o Senhor nos chama a fazer. E devemos lê-la, irmãos, não de qualquer jeito. A palavra não pode ser lida de qualquer forma. A Bíblia ela deve ser lida com alto e reverente respeito. Não é um jornal, não é um artigo, não é palavra comum qualquer. Precisamos ler com respeito. Precisamos ler com a firme persuasão de ser esta palavra a palavra de Deus. E compreendendo e entendendo que somente Ele pode nos habilitar a entendê-las. E devemos ler esta palavra com o desejo de conhecer, crer e observar a vontade de Deus. Veja se isso não é representado na vida deste homem. Ele deseja conhecer, crer e obedecer à vontade de Deus na palavra revelada, com diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito, com meditação, aplicação, abnegação e oração. É deste modo, então, que nós devemos nos aproximar da palavra do Senhor. E é Ele quem abre o nosso entendimento para compreendermos as verdades reveladas na Escritura. E nós veremos, irmãos, que exatamente isto acontece com este homem. O Senhor vai abrir os seus olhos. O Senhor vai abrir os seus olhos para que ele possa contemplar as maravilhas da lei do Senhor. Como nós lemos, ou melhor, cantamos no Salmo 119, logo antes do sermão da pregação desta noite. É o Senhor Deus quem abre o entendimento do homem para compreender. Ele pergunta, e ele fala, como poderei então entender se alguém não me explicar? Ele percebe a necessidade de alguém para falar. Ele percebe a necessidade de alguém chamado pelo Senhor para explicar a verdade. E Filipe então sobe para explicar a verdade daquele texto. O texto nos diz no versículo 33 o seguinte: ora, a passagem da Escritura que estava sendo lida, que estava lendo, era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Ele estava lendo o profeta Isaías, irmãos, e mais precisamente o capítulo de número 53. E de modo muito especial é citado aqui os versículos 7º e 8º do livro do profeta Isaías. Veja o que diz lá, Isaías capítulo 53, versos 7 e 8. Diz assim a Escritura: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. É um texto, irmãos, do profeta que aponta sobre Cristo, fala sobre Cristo, aquele que é chamado de o servo sofredor. Fala esse texto sobre a humilhação de Cristo. Aquele que então é posto na cruz e morrerá por causa dos pecados dos homens, não por causa do seu próprio pecado. Então, quando o eunuco ele olha para aquela porção, ele não consegue entender. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Sobre quem ele está falando? Naqueles dias, irmãos, e até hoje, os homens interpretam a ideia do servo sofredor aqui, os judeus,
não como uma referência a Cristo, o Messias, mas eles entendem que o servo sofredor aqui é Israel. E que o texto, de modo algum, fala acerca de Cristo. Contudo, trata-se de uma interpretação equivocada. Os olhos dessas pessoas estão cegas para a verdade da Escritura Sagrada. Porque, irmãos, quando o eunuco ele pede para que Filipe o explique, ele deseja saber quem está sendo falado, sobre quem está sendo falado diretamente daquele texto. Filipe, então, vai explicar a Escritura Sagrada. Para que ele possa, irmãos, explicar a Escritura Sagrada para este homem, ele tem de ser alguém capaz de alguma forma, interpretar essas verdades. E ele tem de necessariamente conhecer a Escritura. Como eu vou explicar a verdade de Deus a alguém se eu não conheço a verdade? Ele vai explicar aqui, Filipe, porque ele conhece a verdade de Deus. Ele conhece o livro do profeta Isaías e ele sabe exatamente o significado daquele texto. Veja, irmãos, é outra coisa importante que nós precisamos para que você, de algum modo, possa realmente abrir a sua Bíblia e explicar para alguém. É necessário que você conheça profundamente a verdade. Eu não sei com o que é que você gasta tempo. Eu não sei com o que você gasta tempo fora de casa, o que você gasta tempo lendo, o que você gasta tempo assistindo. Eu não sei. Mas uma coisa é importante e você deveria fazer. Encharcar a sua mente e o seu coração com a profundidade das verdades de Deus, para que você, na ocasião oportuna que surgir diante dos seus olhos, você possa explicar a Escritura Sagrada. E você, neste momento, obviamente, vai pedir a Deus iluminação de Deus, para que Ele possa abrir os seus olhos, para que você possa compreender as verdades contidas na Escritura Sagrada. Uma outra forma de você poder aprender, irmão, mais profundamente sobre a palavra, além de ler, além de meditar, além de ouvir a pregação da palavra, leia bons livros. Leia bons comentários. Não é só para o pastor, não. Que depois de se debruçar no texto sozinho, quebrando a cabeça, vai se voltar para alguns comentaristas que possam de alguma forma ajudar. É algo necessário para a sua própria edificação particular, mas algo que pode se tornar útil quando você puder ou tiver a oportunidade de explicar a verdade do Senhor aos homens. Filipe, ele sabia explicar. E o texto, irmãos, nos diz que Filipe explicou o verso 35. Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Note, ele começou por este capítulo 53 de Isaías. Mas ele, irmãos, deve ter percorrido o restante do livro do profeta Isaías. Ele provavelmente percorreu outras porções da Escritura Sagrada falando aquele homem. E através desse texto e das demais Escrituras, ele vai proclamar Cristo. Por que, irmãos, ele proclama Cristo? Porque ele era um pregador de Cristo. Ele sabe que ele fora, como Paulo, chamado para anunciar a Cristo e este crucificado somente. Ele sabe que a responsabilidade dele é anunciar aquele que é o bendito Salvador. Ele sabe disto. E ele está persuadido, como o próprio Cristo ensina, de que a Escritura, toda ela, do Antigo ao Novo Testamento, fala acerca dele. Não é isto que Lucas nos ensina no capítulo de número 24 do seu livro? Veja o que diz Lucas, capítulo 24, quando o Senhor Jesus Cristo ele está junto aos seus discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, versos 25 a 27. Lucas, capítulo 24, versos 25 até 27, o Senhor Jesus Cristo, ensinando a interpretar a Escritura, ele vai dizer o seguinte: Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Verso 44 deste mesmo capítulo diz assim:
A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então veja, irmãos, que a Escritura fala sobre Cristo o tempo inteiro. Filipe não poderia fazer algo diferente. Ele teria de falar acerca do seu Salvador a um homem perdido. Ele então, irmãos, prega a palavra a este homem. E o que acontece, irmãos, em resposta à pregação da palavra? Este homem, ele crê no Evangelho. Este homem, ele crê em Cristo. O Espírito de Deus agiu em seu coração, sujeitando-o ao Senhor, quebrando o seu coração, fazendo-o abraçar as promessas do Evangelho, fazendo-o abraçar Cristo. E é exatamente isto que a palavra faz, irmãos. Nós lemos na pergunta de número 155 do Catecismo Maior. Como a palavra se torna eficaz para a salvação? O Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores. E mais, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade. É o Espírito de Deus que faz isto. Não foi Filipe, na sua explicação certamente muito bem feita. Não foi Filipe em sua argumentação e exposição da verdade, mas sim o Espírito. Não foi, irmão, o pregador que expôs a palavra a você e no dia que você se voltou para Cristo, que persuadiu você e conduziu você a Cristo. Ainda que ele tenha sido um instrumento, meu irmão, ele falou aos seus ouvidos, ainda que ele tenha tido, como todo pregador, o interesse de proclamar a verdade de Deus ao seu coração. Mas o Espírito de Deus é que foi até o seu coração e te deu nova vida, te regenerou para uma nova e viva esperança que só pode ser encontrada na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O eunuco, meu irmão, ele precisava de Cristo. Ele precisava conhecer o Senhor e ele precisava de alguém que pregasse e expusesse a palavra. É isso que você deve fazer. E o Senhor é quem opera. Não depende de você. Não depende de nós. Não depende de mim. Depende do Senhor ser favorável a você, pecador. E você deve entender, pecador, que você precisa de Cristo. Você, criança, você, jovem, você, adolescente, você, homem, adulto, velho, não importa quem você seja, atente para a pregação da palavra e entenda, Cristo chama você. E você precisa se arrepender do seu pecado e crer no Evangelho. Você precisa crer em Cristo. Não há uma outra forma de você encontrar salvação se não for em Cristo. Você precisa se refugiar nele. Ele é um bendito Salvador e Ele está pronto e é capaz de salvar você. Não importa quem você seja. Pode ser o mais terrível pecador. Um homem distante no meio do povo do Senhor. O Senhor é gracioso. Ele salva os homens. Ele me salvou. Ele te salvou. Ele pode salvar você também que não conhece ao Senhor. Renda-se a Ele. Somente Ele pode te salvar da condenação. O etíope, eunuco, experimentou da graça do Senhor. Ele fora salvo por Deus em Cristo Jesus. Mas então, irmãos, o que acontece em seguida? Depois que esse homem ele se volta para o Senhor, crendo no Senhor. O texto nos diz, verso 36. Seguindo eles, caminham fora. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água que impede que seja eu batizado. Veja,
para ele perguntar, ao olhar água, e veja, provavelmente pouca água, eles estavam num caminho deserto. Mas ele olha a água e ele pensa, opa, o que é que me impede de ser batizado? Mas como é que o eunuco, ele compreendeu que, uma vez tendo crido em Cristo, precisava ser batizado? Provavelmente, irmãos, é o que inferimos. Filipe falou acerca do batismo para ele. Provavelmente, Filipe falou acerca do sinal e selo do pacto da graça, que não é mais através da circuncisão, mas através do derramamento de água. Então este homem, agora, uma vez que creu em Cristo, o seu coração aspira receber este selo. Ele quer ser unido de alguma forma à igreja visível do Senhor Jesus Cristo. E ele olha então para aquela porção de água e ele diz, eis água que impede que eu seja batizado. E a resposta, irmãos, é absolutamente nada. A resposta de Filipe é, respondeu Filipe, verso 37, é lícito se creis de todo o coração. A experiência anterior de Filipe foi com um homem que não tinha um coração verdadeiramente quebrantado. De um homem que não creu verdadeiramente no Evangelho, Simão. Mas ele fala, se você crer de todo o coração, você vai ser batizado. Se você crer de fato em Cristo, sinceramente, você será batizado. É assim que deveria ser. Não conseguimos perceber isso com clareza, não conseguimos perscrutar o coração de absolutamente ninguém, mas essa é a vontade do Senhor. Aqueles que se aproximam do batismo devem ter crido em Cristo. Isto no caso dos adultos. Daqueles que podem, de alguma forma, compreender as verdades de Deus. Isto aqui, o caso do eunuco, não se aplica aos filhos do pacto, que devem ser batizados, como a própria Escritura prescreve. Mas no caso de outras pessoas, um homem adulto, como no caso deste homem, o eunuco, etíope, ele tinha de crer. E o texto nos diz que, uma vez tendo Filipe dito isto a ele, o eunuco responde, e respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meus irmãos, é impressionante. O eunuco, ele faz a sua pública de profissão de fé naquele momento. Ele creu no Senhor. Está aqui a minha fé publicada. E logo em seguida nós veremos ele sendo batizado. É exatamente isso que nós fazemos, não é? Alguém se diz crer em Cristo, essa pessoa publica a sua fé, faz a sua pública profissão de fé diante de Deus e da igreja, e então ela é recebida no meio da igreja visível de Cristo através do batismo. E isto aqui, irmãos, é o que nos está sendo posto, nos está sendo revelado aqui neste contexto, exatamente o que acontece e o que nós devemos seguir como exemplo. Mas, irmãos, veja, este homem fora salvo. Mas, pastor, ele não é alguém que era de fora do povo do Senhor. Ele não era um cuxita. Ele não era um filho de Cã. Ele não era alguém que estava fora das bênçãos do Senhor. Mas, meus irmãos, o Senhor Deus é gracioso e Ele chama até mesmo os de fora. Quando Ele chega no etíope, Ele está chegando ali, cumprindo aquilo que Ele disse. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra, promessas de Cristo. Mas havia promessas anteriores, irmãos, a esta. Como nós podemos encontrar no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 56, do verso 1 ao verso 6, diz assim a Escritura Sagrada. Olha o que diz a palavra de Deus comigo. Isaías, capítulo 56, verso 1 até o verso 6. A promessa de Deus para a salvação dos perdidos, de fora do povo os gentios. Diz assim a Escritura. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca,
Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Veja que palavra impressionante. Provavelmente o próprio eunuco seguiu lendo e leu isso aqui, na sua leitura. É capaz do próprio Filipe ter falado estas palavras a ele. A salvação vem para o eunuco, para aqueles que são de fora do próprio povo. Mas não somente, irmãos, esse texto nos fala acerca disto. O texto que nós lemos hoje, no início do culto público, fala acerca disto. Salmo 68, verso de número 31, fala acerca da salvação para aqueles que são da Etiópia. Veja o que diz o salmista no Salmo 68, verso de número 31. Diz assim a Escritura Sagrada: príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Promessas de Deus para os etíopes. Envolvia então o eunuco. E, meus irmãos, o salmo que nós cantaremos logo após esta pregação fala acerca disto. O salmo de número 87. Veja o que diz a palavra. Salmo de número 87, a Escritura diz assim: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe da Babilônia. Eis a Filístia e Tiro, com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram lá, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Então veja, irmãos, que a Escritura fala acerca dessa realidade. Este homem foi alvo da graça do Senhor. A palavra do Senhor, então, chega aos confins da terra. Nós fomos alcançados. Nós fomos salvos. Nós não somos judeus. Nós somos gentios. A palavra de Deus, da salvação, chegou a nós que estávamos perdidos, como chegou a este homem eunuco. E então, irmãos, uma vez tendo esse homem confessado a sua fé, o texto nos diz, verso 38, então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Filipe batiza, irmãos, porque ele era um evangelista. Ele poderia batizar, não era porque ele era um diácono. Ele era alguém que era um auxiliar dos apóstolos, ele tinha autoridade tanto para pregar a palavra como para batizar. E é interessante que, ainda que o texto não nos fale sobre a forma do batismo aqui, uma coisa que nós podemos olhar para esse texto e deduzir é o seguinte, que ele manda parar o carro e ambos desceram à água. Alguns vão entender que eles desceram como se estivessem dentro da água e desceram mergulhando na água. Só que isso seria estranho, porque o texto nos diz, e o verbo se refere às duas pessoas, ele vai dizer assim, ambos desceram à água. Se realmente alguém foi submerso, o texto nos diz que os dois mergulharam. Não faz sentido. Você não vê ninguém batizando nas igrejas batistas aí, alguém mergulhando o cara junto com aquele que está sendo batizado. O texto, então, nos diz, quando ele fala desceram as águas, é que eles estavam no carro e eles desceram até a água. E as imagens que tem retratadas desse batismo, pinturas, é a água como que na canela, na perna ou a cintura deles, e sendo derramada a água sobre a cabeça dele. É exatamente assim que é. A Escritura nos dá princípios e nos conduz a entender isto. Mas, irmãos, independentemente da forma em que este homem fora batizado, aqui neste momento, com a pouca água que havia ali naquele momento, ele foi batizado. Ele recebe sobre si o sinal e selo do pacto da graça, que aponta para a realidade espiritual que ele experimentou. Ele estava agora morto
morto para o pecado, vivo para o Senhor. O seu pecado fora sepultado com Cristo e ele ressuscitou juntamente com Cristo para a sua própria salvação. Agora este homem tem nova vida e ele agora é do meio do povo do Senhor. Então o texto nos diz no verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Interessante, não é? Quando saíram da água, algo acontece extraordinariamente. Filipe, ele desaparece. Quem faz Filipe desaparecer? O Espírito Santo de Deus. Como foi isso, irmãos? Não tem como dizer. Mas o texto nos diz, ele foi arrebatado. Não é arrebatamento como algumas pessoas imaginam, né? Foi arrebatado para o céu, aquela visão escatológica que não faz o menor sentido. Ele foi retirado dali e lançado, então, num outro lugar, pelo Espírito de Deus. E como é que caminha agora o eunuco? O texto nos diz, irmãos, que o eunuco, ele vai seguindo o seu caminho, voltando para a sua terra, cheio de júbilo. Houve alegria quando o Espírito do Senhor e a salvação aconteceu em Samaria. Eles se alegraram pela salvação. Houve alegria no coração dos discípulos quando eles sentiram o seu coração sendo aquecido quando o Senhor Jesus Cristo explicava as palavras que falavam acerca dele. No livro de Lucas, capítulo 24. E houve então alegria, regozijo, júbilo, alegria, irmãos, da salvação, que experimentam aqueles que foram alcançados por Cristo. É uma virtude do fruto do Espírito. Alegria. Aquele homem verdadeiramente conheceu o Senhor. É assim que saem caminhando. É essa a resposta daqueles que são salvos por Cristo. Saem com o coração cheio de júbilo, alegria e gratidão a Deus. Esta é a experiência de todo aquele que é salvo pelo Senhor, tendo sido convencido do pecado, da justiça e do juízo. Encontram então alegria e louvor nos lábios. Mas então, irmãos, Filipe, ele é arrebatado dali. Verso 40 então nos diz, mas Filipe veio a achar-se em Azoto e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Ele é lançado em outro lugar e o que é que Filipe continua fazendo, irmãos? Ele continua proclamando o Evangelho. O coração deste homem ardia no desejo de fazer conhecido o seu Salvador. E assim, irmãos, então esta palavra chega até os lugares mais extremos. E nós veremos que isso haverá de acontecer. O Senhor salva aqueles que estão fora do povo. Como falei anteriormente, o Senhor nos salvou. E este mesmo Senhor gracioso está pronto para salvar os pecadores. Nós devemos entender isto. E isso deve impulsionar você a sair por aí, onde quer que você ande, falando acerca de Cristo. Com um propósito sincero, e que esse seja o seu propósito, que os homens se rendam ao Senhor. Confie em Deus. Ele age por intermédio da sua palavra. Ele pode salvar o homem. Ele pode salvar você que não conheça a Cristo. Ele é oferecido gratuitamente no Evangelho. Abrace a Cristo e serás salvo. Amém. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pela graça que temos de ler a Tua palavra e de ouvir a exposição da Tua palavra. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor continue sendo gracioso conosco e continues falando aos nossos corações, pela Tua palavra, lida e pregada. E também, ó Deus, opera no coração dos perdidos pelo Teu Santo Espírito, salvando aqueles que não conhecem a Ti, como fizeste, ó Deus, com o eunuco. Faze isto, Senhor, é o que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos, cantar ao nosso Deus o Salmo 87b.